Chegou a hora de descobrir o poder que está dentro de você. Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Niza. Super Cérebro, com Juliana Niza. Boa tarde, ótima tarde para você, queridíssimo ouvinte aqui da Vibe Mundial. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com você, tá? Vibrando essa energia positiva na sua direção, porque hoje, gente, eu tô com uma presença ilustre aqui. É uma honra, entendeu? Receber essa mulher maravilhosa, poderosa, que eu vou apresentar para vocês aqui. O poder dessa mulher, meus amigos, minhas amigas. Ela é atriz. Ela é preparadora de elenco, professora, mentora e diretora de audiovisual. Olha lá, hein? Ela é professora de interpretação na Escola de Atores Wolf Maia, no Rio de Janeiro, super conhecida, que todo mundo conhece. E ela também é criadora do programa de estudos sobre a câmera. Com vocês, Patrícia Elizardo! Ai, que lindo! Muito obrigada! Ju, um prazer, assim, enorme estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Tô eu feliz que agradeço. Demais. E, gente, com essa apresentação, eu tô me achando agora. Ai, que delícia. Paty, eu que agradeço de você, gente, diretamente do Rio de Janeiro, que continua lindo. Sim. Patrícia Elizardo, maravilhosa, obrigada de verdade por ter vindo para São Paulo, por fazer parte, por se apresentar aqui pro pessoal, né? Porque é tão importante pra gente ter essa visão. Eu gosto muito desse universo artístico, desse mundo artístico. Acho que todo mundo gosta, né? Uhum. Mas eu quero trazer uma versão para cá hoje, Paty, dessa coisa assim, por trás dos bastidores, né? A pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Como é a vida do ator? Nossa! Olha... Meu Deus, que responsabilidade falar sobre isso, né? Então... Bom, como é a vida do ator? Que loucura. Para começar, né, nós somos seres autônomos, então a gente precisa muito ter essa consciência de administração e entendimento, né, de como a gente vai guiar a nossa vida. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, assim, do artista. Porque a gente somos seres criativos por natureza, por essência, sim, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa consumir coisas, se inspirar e ter aquele tempo do ócio criativo, né? Que tanto se fala. Isso é realmente muito importante. A gente entrar em contato com a gente mesmo, a gente ter um tempo de elucubração daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer colocar no mundo, falar para o mundo, né? Daquilo que a gente quer fazer pensar. Sobre que temas, sobre que coisas importantes que estão acontecendo no tempo atual que a gente quer desenvolver sobre. Então, a gente realmente, esse tempo de ócio criativo, ele é muito importante para que a gente se entenda como artista e para que a gente entenda o que a gente quer transmitir, de que maneira a gente quer transmitir, né? Por qual linguagem a gente quer transmitir. Então, a vida de um ator, eu acho que, falando de uma forma mais ampla, né? Mas falando um pouco de uma forma mais objetiva, isso depende muito do que você está fazendo no momento. Tá. Né? Se você é um ator que trabalha com teatro, exclusivamente com teatro, ou se você é um ator que trabalha com audiovisual, né? Com televisão, com cinema, com série, ou se você faz os dois, né? Enfim, ou se você faz tudo. Isso depende muito. Você já passou por várias vertentes, né, Paty? Você dirige, você já interpretou, você já esteve num palco de teatro. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns desses seus momentos, né? E eu gostaria que você falasse um pouco, assim, por exemplo, cita uma novela que você fez, um personagem, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, assim. Eu, na verdade, sim. Eu fiz um pouco de tudo, né? Também faço até hoje, porque eu comecei, contar um pouquinho da minha história pra você. Claro. Eu comecei
quando eu era adolescente, assim, muito apaixonada por televisão. Sempre amei novela. Assistia todas as novelas da Globo, assim, maratonava. Desde Malhação, novela das 6, novela das 7, das 8, das 11. Tudo. Séries, exatamente. E eu sempre sonhei em estar ali do outro lado. Eu sempre quis fazer aquilo, sabe? Então, desde muito jovem, eu comecei a estudar televisão e a procurar quem eram as pessoas no mercado que ensinavam isso. Porque antigamente, hoje a gente tem, né? A gente tem também a Escola do Wolf, a gente tem outras escolas que ensinam o ator a praticar televisão. Antigamente isso era muito raro. Porque a gente tinha muito mais aula de teatro e o ator que furava essa bolha que ia pra televisão, ele ia aprendendo na prática. Hoje é um pouco diferente. Então, eu comecei muito apaixonada por isso. Só que eu fui fazer uma faculdade de teatro, que foi uma das melhores coisas que eu fiz em toda a minha vida. Onde, de fato, eu entendi o que é ser atriz, né? Onde eu entrei em contato com a base do ator, que é o teatro. O teatro é a casa do ator. É onde a gente realmente consegue se conhecer com profundidade, onde a gente consegue se imaginar e se colocar em situações cênicas, né? Se experimentando em lugares que a gente nunca teve a possibilidade de viver na nossa vida pessoal. A nossa vida ela é muito limitada, né? Ela é pequenininha, ela é dentro daquela, né, daquela realidade que a gente vive no nosso dia a dia. A vida do ator, não. A vida do ator, ela é... A nosso poder de imaginação leva a gente para lugares que a gente nunca vai estar. E faz a gente experienciar como se a gente tivesse vivido, né? Então, acho que essa é a grande mágica, né? Então, é como se fosse um grande surto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa sabedoria, né? De se permitir, né? De ser livre, de se permitir imaginar e saber voltar para a minha vida, para a Patrícia. Essa é a vida da Patrícia. Que legal. Né? Então, é um vai e volta. E aí, eu acho que linguagens diferentes exigem disciplinas diferentes, práticas diferentes, e escolhas de vida, porque isso influencia na nossa vida. Eu costumo dizer que ser ator, né? Se você realmente leva a sério essa profissão, né? Como um médico, como um advogado, como uma neurocientista, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Você precisa fazer escolhas. E eu falo isso porque o que a gente empresta é o nosso corpo. A nossa voz, as nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa energia. Né? É a gente que está à frente, né? Então, o público sonha, consome, se entretém através do nosso corpo, das nossas emoções, de quem a gente é. Isso se mistura. Né? Então, eu digo que é um sacerdócio por causa disso. Porque a gente precisa preparar o nosso cavalo. Né? Ele precisa estar muito pronto para enfrentar isso, encarar. Que legal, tá vendo? E quando você tá no momento desse de interpretação, você se coloca assim no lugar do personagem, existe uma troca de emoção, isso pode interferir na sua emoção pessoal, assim, você sentir aquilo que o personagem sente? Na verdade, completamente, né? É claro que existe técnica, né? Eu acho que você vai ficando mais preparado, você consegue administrar uma técnica para você experienciar aquilo como se fosse verdade, como se você estivesse vivendo de verdade. Mas eu sou das antigas. Eu sou do teatro raiz, assim. Então, eu gosto mesmo de entrar em contato. Eu destrincho, né? Eu costumo pegar um papel e fazer um raio-x de quem é aquela personagem, o que ela está vivendo na vida dela, aonde ela está, com quem ela se relaciona, o que ela escolhe, por que ela escolhe. São perguntas que a gente se faz, né, enquanto ator que está estudando um personagem. E a partir dessa narrativa que se constrói, a gente se coloca naquela situação. E aí você precisa fazer conexões, né? Então, às vezes tem emoções ou situações que eu nunca vivi, mas o que se aproxima na minha vida que eu já vivi, que eu posso trazer como substituição, né? Eu faço muito isso, falo muito isso para os meus alunos também, né? Às vezes tem alunos muito jovens que têm muito pouca experiência de vida ainda. Então, tem narrativas que eles nunca experienciaram. Às vezes, a gente experiencia coisas em cena antes de viver na vida. Isso é muito doido, porque a gente começa muito jovem a estudar. Né? Então, às vezes eu trago cenas para os meus atores que eu vejo que eles ainda não têm um estofo emocional para dar conta daquelas sensações em cena. Mas eles também vão estar ali se experienciando, né? E trazendo essas vivências a partir do corpo, da fala, da fantasia, da imaginação. Sim, que legal. É isso aí. E conta pra gente, assim, uma novela,
Sim. o que você fez, que você participou. Como é que foi, assim, essa experiência pra você? Aí eu sou apaixonada, né, por novela, assim. Então eu, desde muito jovem, tô lá batendo na porta do Projac, falando: oi, gente, eu quero entrar, o que tem aí pra mim? Né? Então eu me acostumei com essa dinâmica desde meus 17 anos. Eu faço teste pra Rede Globo, pra novelas, enfim. E eu comecei, a minha carreira ela foi muito gradual, assim, né? Eu comecei ali fazendo a participação, muito teste, a gente leva muito não. Aí de vez em quando a gente toma um sim, é uma felicidade tremenda, né? Eu fiz Malhação, fiz muitas novelas. Eu fiz Malhação, comecei em Malhação. Depois eu tive uma primeira oportunidade expressiva que foi numa série chamada Dupla Identidade, que era uma série da Glória Pérez, onde o Bruno Galhaço fazia um psicopata, eu fazia uma das vítimas. E eu tive uma grata também experiência nessa série, porque muita gente não sabe. Mas eu trabalhei durante muitos anos numa equipe de preparação de elenco na Rede Globo, onde eu preparei muitas obras lá dentro. Em Que dupla, foi uma experiência assim muito incrível também, que a gente pode falar um pouco mais depois. Mas em dupla eu tava preparando o elenco e eu tava no elenco. Então foi muito legal, assim, ter vivido esses dois lados dentro de uma obra. Depois de dupla veio o Outro Lado do Paraíso, A Regra do Jogo. E acho que uma última novela que eu fiz na casa que foi muito importante para mim foi O Outro Lado do Paraíso, do Valci Carrasco, onde eu fazia a médica ginecologista, a doutora Tônia, que me trouxe muitas felicidades, assim, experiências positivas na minha carreira. Que legal, que gostoso. E esse universo, assim, por exemplo, ela é uma ginecologista, você teve que entrar nesse mundo, entender um pouco da ginecologia. Como é que foi, assim, essa Exatamente, assim. Né, como eu estava falando, né, de pegar um personagem e entender ele como um todo, né? Porque ele respira através de mim, né? Então eu preciso entender que escolhas cênicas são essas que eu vou fazer. Então, apesar da gente também ter cenas, eu tive cenas onde eu fazia partos, né? E a gente precisa se comportar como se eu estivesse realmente vivendo aquilo, né? Apesar de eu ter, inclusive, a minha médica hoje, gente, ginecologista, ela foi a minha médica que me acompanhou todo o processo da novela. Olha que legal. Doutora Ana Ximena, que é uma grande amiga também. Que legal. Amo, e ela faz consultorias, assim, em cenas de parto, em cenas de cirurgias. É muito legal. E sim, eu tive uma preparação muito intensa para viver a Tônia, começando por entender que profissão é essa, né? Que, imagina, eu, Patrícia Lizardo, seria a última profissão que eu faria na vida, seria médica. Nossa, eu também. Porque, assim, eu acho que é uma coisa muito específica, muito especial. Eu ver um sanguinho, já fico nervosa. Eu acho que tem que ter um alcance a pessoa, Paty, assim. Eu só fazendo um parênteses, eu me lembro, gente, no meu parto, eu lembro da minha doutora, entendeu? Maravilhosa, inclusive. E ela chegou, assim, maquiada, com um óculos laranja, um cabelo meio avermelhado, um salto 15. Não. 8 horas da manhã com aquela... sabe aquele negocinho em volta do sapato? De médico? Sim. Aquele negocinho branco? Não sei o Colocou nome agora. no escarpão, né? Isso, colocou no escarpão, chegou lá, E foi te abrir. rasgou a mulher, tirou a criança, fechou a mulher e foi. Não, Ju, se Linda. eu te contar os bastidores, assim... Nossa. Eu tive a grata experiência de poder viver... Eu assisti muitos partos pra fazer a Tônia. E, gente, a mulherada, os médicos, eles entram lá... Existe um restaurante dentro do centro cirúrgico, não sei se a galera sabe disso. Existe um refeitório onde o povo bate prato de arroz com feijão. 5 minutos antes, entendeu? Eu falo, vocês são doidos, vocês vão fazer um parto, e daí? A gente precisa comer, precisa estar alimentado. Eu falei, tem razão. Você entendeu? A gente nem imagina essas coisas, a gente não né? imagina. Os bastidores da vida real, né? Das profissões, que a gente não faz ideia. E você teve contato com essa egrégora, olha eu trazendo a linguagem, você entrou na egrégora dos médicos para poder conseguir interpretar. Que legal, Paty. Totalmente. Que legal. Eu tive uma experiência incrível, assim, que eu pude entrar dentro de um plantão onde eu vi muitos partos e eu estava toda paramentada, né? E no meio disso, as pessoas já me chamavam doutora, e eu já me relacionava como se eu realmente fosse e encaminhava. Sim, por aqui, fala aqui com essa doutora aqui. Então, eu pude experimentar, assim, ter uma imersão, entender de dentro como é que é aquele dia a dia. E como é que isso reflete no trabalho do resultado ali da Tônia?
né? É entender o que essa mulher passou, o que essa mulher viveu, o que essa mulher poderia ter experimentado, vivido no dia a dia dela, para que eu conseguisse trazer isso em cena, né? Como uma camada, como um suspiro. Que legal. Né? Você tá em cena, você pega um personagem, a gente costuma dizer que nós somos muitas camadas, Sim. né? Nós não somos uma coisa só. Sim. Ninguém é só bonzinho, só vilão, né? Entre o amor e o ódio tem milhões de sentimentos e a gente tem tudo isso dentro da gente. Então eu costumo falar muito isso pros meus alunos, assim, numa linguagem mais clara. Quando você pega um personagem para estudar, você tem muitas camadas, muitas coisas que o arrebatam, né? Então você vai entendendo cada uma delas e aquilo, às vezes, em uma cena de 2 minutos, você vai trazer zilhões de camadas. Numa respiração, num olhar, num pensamento. Olha só. Numa emoção. Não é muito legal? Gente, vocês sabem que esse lado do ator é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Todo mundo. Eu morro de curiosidade. Eu estou perguntando primeiro por mim, tá, queridos ouvintes? Porque eu gosto de saber como funciona. E segundo, porque eu sei que todo mundo pensa assim, como será que é, né? Esse universo da interpretação. Então, que conteúdo fabuloso, Paty. Legal. Que legal. Bom. Obrigada, viu, por ter compartilhado isso com a gente, né? Imagina. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho, Paty, desse programa de estudo sobre a câmera, que é um projeto maravilhoso que você está desenvolvendo. Como é que começou esse projeto? Conta um pouquinho pra gente a ideia, né, do projeto. Pois é, né? Bom, como todo artista inquieto, né? Eu também sou uma ansiosa, inquieta. E sempre senti, assim, no meu coração mesmo, a necessidade de troca, né? Com outros artistas, com outras pessoas e trazer o meu conhecimento. Né? Fui me tornando professora ao longo. Eu não comecei como professora, né? Eu comecei como atriz desde muito jovem e ao longo do meu percurso eu fui entendendo que existia uma vocação natural, assim, quase que eu fui empurrada mesmo para isso, né? Para a direção, para o ensino e para a preparação de elenco. E aí, durante esse percurso, eu fui sentindo a necessidade de ter um programa que unisse a minha identidade, unisse a minha experiência, a quilometragem rodada, né? Porque é isso, a gente vai somando, né, as nossas experiências e nem sempre a gente consegue dar vazão a tudo nos lugares que a gente está trabalhando naquele momento. Então, eu decidi criar os Estudos sobre a Câmera, que é um programa, inicialmente, né, para atores, né, jovens que estão iniciando a carreira ou pessoas que já trabalham como atores, que já trabalham como ator, que já tem DRT e querem se desenvolver. E dentro desse programa, um programa que já existe há 3 anos. Tá. E nesse momento, eu tô dirigindo uma websérie que vai pro YouTube. Tá. Nesse momento, eu devo ter, sei lá, quase 20 atores dentro desse coletivo que estão nesse projeto da websérie, onde a gente está desenvolvendo, né, roteiro, dramaturgia, tudo, produção, tudo. E a gente deve estar chegando lá para o meio do ano, no segundo semestre, estreando aí esse projeto. Que legal. E em paralelo, né, dos estudos sobre a câmera, muita gente começou a me pedir esse boom da internet. Todo mundo agora precisa colocar a cara, precisa falar sobre o seu trabalho. É verdade. Precisa perder a timidez, precisa ganhar confiança. Sim. Então, o ESC, né, que é a abreviação, eu costumo definir ele como um programa onde eu te ajudo através da interpretação, né, a técnicas de atuação, a você conseguir criar confiança, autoconfiança em você, para você desenvolver melhor, de forma mais assertiva, o que você quiser fazer ali na frente da câmera, gravando com os vídeos. Que legal. Você sabe que isso é muito importante, Paty. Nossa, como você sabe que eu venho desse mundo da neurociência, né, da vibração que a gente emite, que sai de nós. E quando você interpreta, e você é expert nisso, você sabe que o movimento do público, daquilo que acontece, é baseado na voz, no corpo, na interpretação, no movimento da pessoa, né? Então, gente, na minha opinião, todo mundo tinha que fazer esse tipo de trabalho. Todo mundo, entendeu? Por quê? Porque você se solta, você tira... Existem várias técnicas para isso, mas Sim. Uma pessoa que está muito travada, muito amarrada, ela não consegue se soltar, ter sucesso, sabe? Se movimentar, ir para lá e para cá. Para você crescer, ter sucesso, você precisa se soltar. Isso. Né? E o ator tem toda essa característica, né? Exato. E tem uma coisa que você vai concordar comigo, Ju.
a gente tem muitas, né, o ser humano como um todo, tem muitas questões emocionais a serem elaboradas. E isso reverbera na maneira como você fala, na maneira como você se comunica, na maneira como seu corpo fala, na maneira como você se movimenta, na maneira como você emite a sua voz. A diferença de uma pessoa comum para um ator é que um ator, desde muito cedo, está acostumado a se auto-observar. Então, o ator, ele observa a maneira como ele emite a voz dele, ele observa a maneira como ele anda, ele observa o outro, ele aprende a fazer contato visual, ele aprende a baixar um tom de voz ou aumentar um tom de voz de acordo com a emoção que ele quer se conectar. Uma pessoa comum, não. No dia a dia, né, um engenheiro não aprende a fazer isso. O cara tá lá preocupado com a matemática dele. Sim. Ele não tá pensando em quem ele é, no corpo dele, em se autoconhecer. Sim. Né? Então, às vezes, quando você vai pra frente de uma câmera, você tá ali travado, inseguro, porque você tem ali questões suas emocionais que você não elaborou. E que você não sabe deixar aquilo desaguar, respirar, ficar à vontade, pra você conseguir focar no conteúdo que você quer focar. Sim. Essa é a diferença. Olha só. Tá vendo, gente? Todo mundo precisa, Paty. Na minha opinião, todo mundo precisa, viu? Porque realmente a gente tem que aprender a se soltar, a se desprender das coisas. Eu falo muito disso aqui, o pessoal que acompanha já sabe que esse é por isso que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo, Paty, porque as pessoas precisam disso. Precisam de verdade. Eu faço um apelo a isso. Por quê? Quando a gente se libera, né, de questões emocionais, de travas, de inseguranças, de seja o que for, isso tem um impacto muito grande em vários aspectos, né? Na parte financeira, nos relacionamentos em casa, 100%. às vezes até no relacionamento amoroso, a gente não sabe. Às vezes a pessoa a mulher tá lá assim, né? Aí ela vai lá, faz um treinamento, uma mentoria aqui com a Patrícia, aí ela aprende várias coisas, chega em casa toda diferente, toda solta. Né? Exatamente. Aí o marido vai falar, o que aconteceu com você, É mais ou meu menos amor? por aí, é por aí que rola. Porque não é exclusivo para atores, ou é? Só ator? Pode ser qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa, exatamente. Né? Eu digo que o ESC, na verdade, né, Estudos sobre a Câmara, que é esse projeto que eu criei, eu já atendo, na verdade, muitos outros profissionais que me procuram mais individualmente. Nesse momento, em coletivo, a gente está mais focado em atuação. Mas as coisas, elas se conversam, né? É isso aí. Então, não, sim, qualquer pessoa que queira se desenvolver melhor na frente da câmera, perder a timidez, liberar seus bloqueios, o programa, ele favorece isso também. Ele favorece, maravilha. Paty, passa pra gente, como é que o pessoal que tá ouvindo aqui, como é que eles entram em contato? Quem ficou curioso, quer saber mais sobre o programa, quer saber mais sobre a sua mentoria, conhecer um pouco mais do seu trabalho, as suas redes, enfim, passa aí pro pessoal. Perfeito, gente. Bom, então vocês podem me procurar no Instagram, Paty Elizardo, P-A-T-Y, Elizardo, Felizardo sem o F, né? Vocês vão me achar lá. E vocês podem também seguir lá na minha bio, tem o meu @ da Estúdio Outrar, que é a minha produtora, que é onde eu tô sempre divulgando todos os movimentos que eu tô fazendo com o ESC, né? Tá rolando toda a divulgação lá da websérie na Estúdio Outrar e também os outros programas relacionados a isso, você vai encontrar tudo lá. É isso aí. Então, gente, sigam lá, Paty Elizardo e a Estúdio Outrar. E a Estúdio Outrar. Outrar. Outrar é do verbo outrar, que é você ser outros. Ah, outrar. Olha aí, tem tá tudo, vendo? tem um Tudo tá sentido. conectado. É isso aí, minha amiga. Maravilhoso, viu? Ó, a gente tá chegando no finzinho aqui do programa, mas eu quero dizer pra você, Paty, que foi um prazer inenarrável. De verdade. Juliana Nisa, eu que agradeço demais. Eu tô, assim, radiante de estar aqui com você. Muita gratidão mesmo, assim, de toda a nossa conexão, dessa energia boa que você transmite, que você conecta, que você faz acreditar. A gente acredita na gente através do seu olhar. Então, é incrível estar aqui. Obrigada por todos os convites. Eu que agradeço por tudo, tá? Por essa energia maravilhosa. Tenho certeza que o pessoal amou também. Sigam lá a Paty, gente, porque vocês vão ter muito acesso a muito conteúdo e façam essa mentoria, porque você vai ver que vai dar uma alavancada na sua carreira. Essa é a palavra, alavancar, pra gente subir cada vez melhor, tá, meus amores? E pra você que tá assistindo meu programa aqui pela primeira vez, me siga lá também no Instagram, @Juniza, com Z, oficial, tá? Juniza, de Juliana Nisa, oficial. Me segue lá pra você ter mais acesso a esses conteúdos ligados à neurociência, que é o universo, o mundo do cérebro, que vocês sabem que eu amo e que eu sou apaixonada, tá bom? E semana que vem, às 14h, estamos aqui de volta. Paty, muito obrigada pela sua energia, viu? Muito obrigada por ter vindo. Amei! Amei. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau! Tchau, tchau, gente.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Super Cérebro. Apresentação da neurocientista, mentora e palestrante Juliana Nisa. Super Cérebro com Juliana Nisa.